Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para falar do seguinte: o PT notificou hoje o Google por ter feito a associação de Lula com corrupção na busca pelos algoritmos lá. Vamos falar disso? Olha que situação engraçada, pessoal. Essa semana, na verdade, ocorreu hoje, né? Nesse domingo, os internautas perceberam que quando eles digitavam lá na busca do Google, coração do Lula, aparecia, o Google corrigia dizendo, você quis dizer, sabe quando ocorre isso? Você digita uma coisa errada, ele corrige, diz aquilo que acha que você estava querendo dizer. Quando a pessoa digitava lá, coração do Lula, o Google dizia assim, você quis dizer corrupção do Lula? Te direcionava para páginas que estavam falando de corrupção do Lula. Ou seja, quando você digitava coração, ele entendia como corrupção do Lula. E quando você digitava o mês do Bolsonaro, coração do Bolsonaro, não se fazia associação de corrupção com o Bolsonaro. Não, quando você digitava lá coração do Bolsonaro, vinha coração do Bolsonaro, não vinha corrupção do Bolsonaro. É lógico que quem está acostumado a lidar com mídia sabe que nada disso é neutro. Os algoritmos que eles alegam que serem coisas automáticas, mecânicas, é uma questão puramente matemática ali de associação, a gente sabe que tem 1 milhão de formas de você induzir associações. Você pode, toda vez que você digitar Lula lá, te direcionar para a página de corrupção. Toda vez que você digitar esquerda, aparecer coisas relacionadas à corrupção. Toda vez que você digitar China, está falando lá de massacre de direitos humanos e não sei o quê. Toda vez que você digitar capitalismo, eles associarem uma coisa boa, positiva, riqueza, dinheiro. Toda vez que falar de socialismo, falar de pobreza, massacre, morte, miséria e tal. É perfeitamente possível eles fazerem essa associação. E eles não divulgam o algoritmo. Esse algoritmo, naturalmente, não é público, né? Afinal de contas, é assim que eles ganham dinheiro. É o segredo do sucesso deles. E a gente sabe, né, que sempre teve esse tipo de associação. Agora essa coisa está ficando mais escancarada. Lembrando que, uma semana atrás, a Google botou lá na busca delas, embaixo estava ali uma propaganda da Google contra a PL das fake news. A Google, utilizando todo o seu poder de comunicação, lembrando que se trata de uma das maiores empresas do mundo, né, uma corporação de comunicação estadunidense, que estava interferindo na legislação brasileira, e estava interferindo na política brasileira, interferindo na soberania nacional brasileira, que é uma coisa que nenhum país minimamente decente, minimamente com orgulho nacional vai aceitar uma coisa dessa, né? Que uma empresa estrangeira de comunicação induza os nossos políticos a votar de uma forma A ou B, né? Que era o que estava de fato acontecendo. E essa situação que agora o PT notificou a Google falou que vai analisar, vai ver o caso, vai ver onde foi o erro, o que aconteceu, tal, e talvez eles vão dizer, olha, não foi nada disso não, foi indução nenhuma não, são nossos algoritmos. Quando a gente digita lá é porque tem mais buscas para Lula falando de corrupção do que Bolsonaro por corrupção. Isso a gente não induziu nada não, isso acontece, é próprio algoritmo. Ou seja, é sempre automático, é sempre sem querer, é sempre pela própria lógica inerente das coisas. Não tem nada a ver com uma indução política, nunca tem. É coisa de criancinha para quem quer acreditar nisso, né? De que essas corporações não têm interesses políticos, em que não usam seu gigantesco poder de comunicação, né, para poder induzir politicamente as pessoas. Agora, vamos pensar o quão importante é as comunicações para a soberania nacional de um país. As redes sociais que a gente usa, de onde são? De onde vem a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp? É dos Estados Unidos, né? A Google, que é dona do Gmail, que é dona do YouTube, onde vai estar esse vídeo aqui, que é dona de um monte de outras plataformas, o Google Maps, Google isso, Google aquilo, que a gente usa para tudo quanto é coisa, é tudo estadunidense, né? A gente não usa nenhuma rede social brasileira, a gente não usa nenhuma rede social russa, nem indiana, nem nada. A gente usa redes sociais estadunidenses. As nossas comunicações estão nas mãos dos Estados Unidos. Nós dependemos dele e eles podem fazer o que quiserem com a gente. A gente não tem GPS próprio. A gente usa o GPS dos Estados Unidos. Se a gente entra em guerra com os Estados Unidos, por exemplo, como é que o navio da gente vai se locomover utilizando o GPS do inimigo, que vai induzir a gente para o lado errado, que a gente não quer? Você vê que, por exemplo, países grandes, países que têm orgulho nacional, que têm um projeto autônomo de desenvolvimento, por exemplo, China e Rússia, eles têm seu GPS próprio. A China não permite que o Facebook e as suas empresas, né, a Meta e as suas empresas, nem que a Google e as suas empresas atuem na China. Aí você pensa, nossa, mas que autoritário, não deixa uma empresa de comunicação lá, é censura dos chineses, olha como eles são maus. Eles não deixam as pessoas ter liberdade de comunicação. E você acha que você tem liberdade de comunicação?
Você digita uma coisa no Google achando que está livre, eles te induzem para o pensamento que você quer. Eles podem dar mais ou menos visualização a esse vídeo que eu estou falando aqui. Vídeos que estão falando, por exemplo, que estão defendendo a pele da fake news estão tendo menos visualizações. Vídeos que estão falando mal da pele das fake news, que é do interesse da Google, estão tendo mais visualização. Eles podem induzir. Eles podem pegar esse vídeo aqui e jogar a visualização lá para baixo. Não tira do ar, não tira, mas bota lá 100 visualizações, 50, reduz drasticamente a quantidade de visualizações. E aí você vai achar, não, porque pouca gente se interessou. Não, gente, não é tão simples assim, não é automático as coisas, isso é uma questão política. A China está certa em não deixar que essas empresas atuem lá. Ela tem o seu Google próprio, a China tem o seu WhatsApp próprio, a China tem os seus Facebooks e Instagrams da vida próprios, redes sociais próprias. Para poder ter comunicação própria, para você não ficar na mão do inimigo. Você derruba um governo. Eu posso induzir a população a ficar contrária a um governo com rede social. As revoluções, né, das primaveras árabes e primavera disso, daquilo, o golpe da Dilma em 2016, a popularidade da Dilma chegou a 8%. Tudo bem, teve erros políticos e tal. Mas as redes sociais foram fundamentais para derrubar o governo Dilma. Está tendo agora a guerra da Rússia com a Ucrânia. O que fizeram com as comunicações da Rússia? A gente tem acesso a algum tipo de informação da Rússia? Nenhuma informação. Eu assisti, por exemplo, a TV russa em espanhol, o Russia Today em espanhol. A Google cortou. E eu nunca tenho mais acesso, tirou do ar o canal do YouTube deles. Olha como a comunicação é importante. Entrou em guerra, você corta a comunicação do inimigo. A nossa comunicação está na mão deles. E nesse sentido, mais uma vez, o PT cometeu um erro em não ter regulado a mídia antes. Agora está correndo atrás de fazer isso, mas vai ter que fazer um acordo com um monte de gente. O CPL vai sair todo remendado, né? Cheio de problemas também, esse CPL das fake news, mas já é um avanço com relação, né, ao que se tinha antes. Agora, o PT passou 13 anos no poder e pôde regular a mídia, né? Fazer uma reforma da mídia para você ter mais canais de televisão, vozes mais plurais, né? Tanto na televisão quanto nas redes sociais, e não fez isso. Né? Não fez isso. Eu lembro que eu entrevistei, isso aqui no canal, acho que eu vou botar esse vídeo aqui no linkzinho aqui, né, para quem quiser ver. Entrevistei o Ricardo Bezuini, que foi ministro das comunicações, no outro canal que eu participava. E ele disse, olha, não deu pra gente pautar isso, porque era, né, eu fiz essa pergunta para ele, por que o PT não pautou a reforma da mídia? Ah, não tinha correlação de forças, foi a resposta dele resumidamente, né? Não tínhamos maioria no Congresso, resumindo. Mas não brigou, não correu atrás de fazer isso. Não jogou isso como algo a ser, fazer a disputa em torno disso. E aí a gente fica com nossa comunicação na mão do inimigo. Aí eles como donos da mídia, os grandes emissores de televisão, a Google, a Meta, etc e tal, podem induzir daqui a pouco, se o governo Lula, eles resolveram acabar com o governo, eles jogam a população toda contra o governo, através de reportagem, vídeo no YouTube, YouTubers, Instagramers, TikTokers, etc e tal. Então, a gente tem que regular essa mídia, não pode deixar, não acreditar que temos liberdade de expressão porque a Google está fazendo o que quer. E lógico, a direita vai dizer que isso é censura, né? Afinal de contas é do interesse deles. Né? Você censurar, regular a comunicação não significa fazer censura. Censura que a gente tem hoje. Não ter liberdade de comunicação que a gente tem hoje. Onde você digita coração de Lula e te induzem a vir páginas sobre corrupção do Lula. Isso é liberdade de comunicação? Isso fere inclusive o artigo 5º da Constituição, que fala sobre liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de consciência. Está ferindo isso, porque está te induzindo a ter um determinado comportamento. Isso é liberdade de expressão? Essa liberdade de expressão que a gente tem no capitalismo, que a gente tem na nossa sociedade, se sente livre para se comunicar de fato? Queria deixar essa reflexão aqui para vocês. Ok, pessoal? Então eu queria aproveitar para convidar vocês, né, a curtir aqui o vídeo, diz o que você achou, o que você está achando dessa discussão e dessa nova falcatrua, né, que está ocorrendo aí com relação à pele da fake news e também com relação a essa indução, né, corrupção do Lula e coração do Lula, que está ocorrendo mais uma vez também. Quem não for inscrito ainda no canal, o linkzinho fica aqui embaixo. Quem quiser e puder se tornar membro do canal, tem um link, seja membro, que fica aqui embaixo também, para quem quiser se tornar membro. Ok, pessoal? Um abraço, até a semana que vem.